Que bom que você está acompanhando mais um vídeo aqui no meu canal. É muito bom saber que você acompanha este trabalho e eu fico muito lisonjeado e me sinto agradecido a Deus por você confiar nesse trabalho, por você compartilhar esses vídeos, esse conhecimento com outras pessoas. Eu espero que o canal continue sendo uma bênção para a sua vida, para a vida das pessoas com quem você o compartilha. Hoje eu quero falar para você brevemente sobre uma entrevista que você vai ter a oportunidade de ver agora, sobre o uso ou não, o uso moderado ou não de bebidas alcoólicas. Quem acompanha o meu canal, conhece vários dos meus vídeos onde eu demonstro que Deus por um tempo tolerou o uso da bebida alcoólica porque os seus filhos estavam num processo de reeducação, né? Mas Deus sempre condenou o uso da bebida alcoólica. E eu expliquei já também alguns momentos, até mesmo com base na realidade, nas evidências científicas de que não há uma quantidade segura de álcool, por exemplo, para dirigir. Se você for pego no teste do bafômetro com uma pequena quantidade de álcool, isso já vai gerar problemas sérios para você perante a lei. Então uma quantidade pequena de álcool já é o suficiente para tirar os nossos reflexos, e obviamente trazer outros prejuízos para a nossa saúde. Eu fiz uma entrevista, e você já deve ter acompanhado algumas dessas partes dessa entrevista, com o Dr. Irineu Reis. Ele é um psiquiatra cristão, um grande amigo meu, e também é filho de um psiquiatra. Então a experiência do Irineu na área da psiquiatria é uma experiência larga, e ele explica uma coisa muito interessante. Ele mostra nessa entrevista o porquê que o mais seguro é não beber ao invés de beber socialmente. Ele mostra nessa entrevista que há seres humanos que estão mais na borda para terem um problema emocional, algum transtorno, outros estão aqui mais no meio do caminho e outros estão mais na fronteira. Ou seja, há pessoas que vão beber e não vão ter os mesmos prejuízos que outras. Isto é um fato. Porém, a Bíblia diz, que em Efésios 5,18, que o nosso cérebro ele tem que ser cheio do Espírito Santo e não da bebida. E que beber socialmente é a forma, a realidade mostra que beber socialmente é a forma como os alcoólatras passam a existir, a se tornarem alcoólatras. E o Irineu explica uma coisa interessante: como nós não temos como saber quem está ali está na fronteira, quem está, diríamos, no meio do caminho e quem está no outro extremo, o mais seguro realmente é não beber, porque nós não sabemos, não tem como sabermos definitivamente se o nosso organismo tolera um pouquinho, mais um pouquinho menos ou nenhuma quantidade de álcool. Certo é que toda pessoa que arriscar a fazer isso, ela está correndo um grande risco, especialmente se tem propensões a isso ou se tem tendências hereditárias de se tornar um alcoólatra ou vir a ter algum outro tipo de transtorno. Ok? Então, o que o Irineu vai dizer, além de ser científico, é totalmente coerente com o que a palavra de Deus diz, por exemplo, em Provérbios 23:31. Veja o que diz o texto: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao final morderá como a cobra e picará como o basilisco, como a serpente. Então, se a Bíblia diz que não é nem para olhar, isso significa que a Bíblia não aprova realmente o beber socialmente. Mesmo, repito, que Deus tenha na sua misericórdia tolerado por um tempo que o seu povo utilizasse, até o momento em que Deus foi reeducando o seu povo ao longo dos séculos. Porque Deus é um Deus amoroso, misericordioso, compreensivo. É por isso que, se você é um alcoólatra, pode ter certeza que Deus entende perfeitamente a sua situação.
Ele sabe como que você chegou ao alcoolismo, ele sabe que hoje você está doente, então Deus tem paciência com você, ele vê você de outra forma, ele vê você com outros olhos, ele não cobra de você a mesma coisa do que ele cobra de alguém que não tem um vício no álcool, por exemplo, ok? Então quero que você que é alcoólico, na verdade, se sinta confortado com a certeza de que Deus lhe ama, de que Deus vai lhe ajudar a vencer o vício, e que se você fizer a sua parte, né, em frequentar, por exemplo, os alcoólicos anônimos, que fazem um trabalho espetacular, a ajuda, né, a união do esforço humano com o poder divino vai fazer com que ocorra um milagre na sua vida. Tá? E se você se libertou do uso da bebida, mas você ainda sente vontade, fique tranquilo. Deus sabe como que é o processo, o sistema do vício. É mais do que normal passarem-se anos e você ainda sentir salivar a sua boca por ver uma bebida alcoólica ou por passar na frente de um bar ou na seção de um mercado que tem bebidas alcoólicas. Deus não fica nem uma vírgula chateado com você por isso, porque você é vitorioso, você é vitoriosa, tá bom? Então acompanhe essa entrevista agora com o Dr. Irineu, vai ser uma bênção para você, e eu peço que você compartilhe este vídeo, essa entrevista com seus amigos, porque nós temos muitos amigos cristãos que acham que um pouquinho de bebida alcoólica, desde que seja socialmente, não oferece risco nenhum à saúde, sendo que isso está longe de ser verdade. Então acompanhe essa entrevista, compartilhe, comente e que Deus continue guiando a você ao longo da sua jornada. O meu pai um dia virou para mim e me disse assim, eu já havia completado tudo, tá? Estava trabalhando como psiquiatra. Ele olhou sério para mim e falou assim, que distância você acha que você está de um doente mental? Eu olhei para cima assim para pensar, para responder. Ele falou, não precisa olhar para cima que não está nas estrelas a resposta. Coloque uma lâmina de barbear em pé e meça. É menor a distância. É menor. É uma questão de repetição e intensidade. E se ela acontecer, você está doente. Se ela não acontecer, você não está. Uma coisa interessante para todos que estão nos ouvindo. Você nunca acordou com uma musiquinha na cabeça? Que você não sabe de onde veio? Não sabe de onde veio. Você acordou? Aquele... Eu acordei, você... Todo mundo está ouvindo, já acordou com uma musiquinha. Daqui a 10, 15 minutos, você está fazendo outras coisas, a musiquinha sumiu. Agora, imagine um indivíduo que 12 horas depois a musiquinha continua atuando. Nossa. Pensamento obsessivo Compulsivo. Aí é doença, é transtorno. É transtorno. A musiquinha, o indivíduo fica desesperado para passar. Não precisa ser musiquinha. Pode ser higiene, pode ser ele se livrar de uma... Pensamentos intrusivos, né? Pensamentos intrusivos. Muitos internautas têm e não sabem o que é isso. Olha, pensamento intrusivo não tem nada a ver com esquizofrenia. Não é porque ele está escutando, porque ele fala, doutor, é na minha cabeça, é dentro assim que eu escuto. Calma, calma. O pensamento intrusivo faz parte tanto da ansiedade quanto da depressão. E é transtorno, não é doença. Olha só. É transtorno. Como é que a gente pode diferenciar a doença mental do transtorno mental? Essa é uma pergunta interessante. Tá? Eu vou pegar esta pequena mesa aqui e vou colocar esse celular aqui no meio. Como não existe definição para normalidade, não tem. Não tem, né? O que é normal? Não tem. Não tem definição. Não tem definição. Para eu conseguir uma proposta de pensar algo que não tem definição, eu e você temos que previamente combinar os parâmetros. Ok? Um engenheiro, por exemplo,
inicialmente de uma cosipa, quando ela começa. Se ele não é um indivíduo que seja feito a siderurgia, ele vai deixar esquentar aquilo a 1.100, 1.200 graus, porque, por enquanto, ele não sabe qual é a normalidade que ele tem que submeter o ferro para se transformar liquidamente em aço. Tudo bem. Aqui é a mesma coisa. Então, esse celular, eu vou combinar com você. Tudo que estiver em cima desta mesinha é normal. Pronto, eu e você combinamos isso. Perfeito. Tá em cima da mesa? Tá normal. Esse celular, com relação à mesa, ele está na borda ou está centrado? Está centrado. Está centrado. Então, nós somos indivíduos que podemos nascer centrados e podemos nascer na borda. Há uma coisa muito interessante agora. Os que nascem centrados, não estou dizendo que o indivíduo está liberado a fazer isso, mas eles podem eventualmente, socialmente, usar uma bebida alcoólica, eles podem até usar socialmente lá ou com amigos uma maconha, uma coisa qualquer. Nunca será um drogadito. Olha. Por quê? O espaço em torno dele que ele tem a percorrer, ele é centrado. Ele depois larga aquilo e fala, isso eu tinha 16 anos, agora eu estou fazendo tese de engenharia, de doutoramento, você acha que eu vou estar ligando para isso? Você supera aquilo. Era importante enquanto criança. O que Paulo fala isso? Quando eu era criança, o quê? Vivia como criança, pensava como criança, né? Pensava como criança. Um drogadito é um indivíduo que pensa como uma criança. Ele não tem maturidade para o que faz. Ele não compreende o que está fazendo contra ele, não aceita e acha que quem não faz é careta. Ele tem a chave na mão da sabedoria. Só que tem um detalhe. Eu, certa vez, atendi o filho de um prefeito de uma cidade aí do interior. Ele havia tomado, a molecada tem essa mania. Após uma chuva grande, não ocorre nos pastos a ocorrência de cogumelos. Aqueles cogumelos não são comestíveis. Eles são até bonitos, eles são às vezes amarelos com umas pintinhas e tal. Não são. Eles contêm a psilocibina, que é uma substância química que interfere na consciência e nos produzem, por exemplo, como o ácido lisérgico produzia. O sujeito tomava ácido lisérgico, daqui a pouco a parede estava derretendo. Não é a parede está derretendo. Está derretendo é a sensação dele. Tá. Muito bem. Agora veja, por que a Bíblia... Eu gostaria que você pegasse os dois, porque parece uma contradição. No momento, a Bíblia fala assim, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, pá, pá, pá. Nem olha. E no outro ele diz assim, o vinho é para a saúde das nações. Peraí. Não pode nem olhar e agora é para tomar? Quais são as palavras do hebraico? O que não olhes... Yahin é o alcoólico, o fermentado. Alcoólico fermentado. O vinho, entre parênteses, suco de uva, é para a saúde das nações. É um antioxidante. Então a gente precisa entender. Muito bem. Neste caso que eu estou dizendo a você, qual seria a posição mais moderada, mais sábia, como vamos dizer assim, como não é uma imposição, como uma sugestão séria
bebida para um indivíduo. A sugestão mais séria é que esta igreja, a qual ele está se aproximando, nunca use bebida alcoólica. Nunca! É porque se ele nasceu na fronteira, né? Eu não sei quem é fronteiriço. Olha só. Daqui a pouco eu tenho um monte lá que não vai conseguir largar. Entendi. Então é melhor que ninguém tome. Nem eu e nem você